nós estamos aqui hoje com mais um programa do Batom e Bate-Papo. Hoje nós vamos ter um programa diferente, mas um tema extremamente interessante: as riquezas do reino na educação. Ora, queridos, falar sobre riquezas por si só já é inspirador. E quando se trata de educação cristã, amplia-se mais o olhar para o Criador e para suas promessas. As riquezas do reino na educação têm o poder de renovar a esperança dos pais, de educadores, na formação de seus filhos e estudantes. De acordo com a Bíblia, nós podemos nos apropriar de riquezas dessa era e da era vindoura. Nós também temos, lá em Efésios 1,18, o seguinte texto: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Também temos em Hebreus, no capítulo 10, do verso 23, o seguinte versículo: guardemos firmemente a fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. A palavra de Deus ainda afirma que existem insondáveis riquezas de Cristo e essas estão à nossa disposição. A nossa vida cristã consiste nisso, conhecer a Deus. Então, tudo e qualquer forma de instrução e de ensino certamente vai ter essa premissa. A formação educacional cristã, ela é pautada na palavra de Deus e nas suas ricas promessas. E quando nós vamos pensar na definição de educação, é impossível não associar ao sentido bíblico que Noah Webster definiu no seu dicionário, que é iluminar o entendimento, corrigir comportamento, formar maneiras e hábitos. Essa definição ela é muito nobre, né, e extremamente abrangente, pois ela transcende a esfera de uma escola cristã. Ela chega até as nossas famílias e também a igreja. Se trata da formação de uma cosmovisão pautada nos valores da palavra de Deus, que é rica, que renova a mente e que inculca uma identidade real, uma identidade celestial na vida das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, do ponto de vista de educadores, que são especialistas, tanto na palavra de Deus, como na ciência e sabedoria divinas. São professores que nós vamos entrevistar aqui hoje, mestres, cuja experiência e vocação, leia-se chamado, tem muito a contribuir conosco na plena formação dessa geração. Tanto de professores como estudantes, com vistas na preparação para o reino de Deus. Eu estou aqui com a minha preciosa companheira de trabalho, irmã e educadora Lília Ribeiro Silva, que ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em grupos de aprendizagens, é diretora pedagógica da Escola Videira de Educação, juntamente conosco, e também escritora, sim. Ela escreveu livro para as mães, cristão. Ela escreveu livro para as crianças, inclusive nós vamos ter uma novidade de algum livro de criança chegando por aqui. E ela também escreveu livro na área educacional, para os educadores. Nós vamos conversar um pouquinho com ela hoje. E como ela mesmo diz, nossa, vai ser uma conversa rica. Seja bem-vinda, Lília. Obrigada, pastora Valéria. Olá a todos os espectadores desse programa tão especial. É um prazer para mim estar aqui, obrigada por essa recepção, e é uma honra para mim atuar contigo também, nessa caminhada tão preciosa que é a educação cristã. Lília, na verdade, você já trabalha, né, conforme nós falamos aqui, na educação e no ambiente escolar desde a sua graduação em pedagogia. E você, dentre os livros que você escreveu Entre o Cajado e o Diploma. Sim. É possível um educador unir dois instrumentos tão fortes? Imagina que você comigo. Visualiza, um cajado numa mão, o diploma na outra. Como que a gente pode associar esses dois instrumentos de forma assim, profissional? Olha, pastora, é possível sim. É possível e é necessário. Né? Esse livro eu fiz após um tempo de experiência na educação, tanto na educação apenas secular, quanto na educação também cristã.
E eu vi, em muitos momentos, alguns exemplos que foram bons, alguns exemplos que não foram bons. Em que sentido? Exatamente esse, acadêmico e ministerial. Então, quando eu falo nesse livro a respeito dessas duas ferramentas, cajado e diploma, o cajado se refere ao ministério, ao professor cristão ter, de forma clara, a visão ministerial do seu chamamento. E quando eu me refiro ao diploma, eu não estou falando apenas de um diploma de graduação, que é mínimo, é legalmente mínimo, é academicamente mínimo, mas de uma formação, digamos, continuada, de um esforço em oferecer um trabalho competente como educador cristão. Então, às vezes era comum encontrar uma escola cristã, ou um educador cristão que pensava, não, para ser um educador cristão, uma escola de uma igreja, não preciso me preocupar tanto com o aspecto acadêmico ou natural, apenas com o ministerial. Né? E encontrávamos, às vezes, o oposto. Professores tão preocupados somente com essa formação acadêmica que esqueciam de ter uma inspiração que não é dessa terra. Ela é do alto. Ela vem de Deus e é somente o Espírito Santo que pode nos conduzir a ter... É uma identidade celestial mesmo, né? Celestial. Conseguir equilibrar. Né? Digamos que um espírito de mestre, talvez. Isso. Interessante que você estava falando, eu estava me lembrando dos cursos que nós fizemos juntos, né? Em São Paulo, no Mackenzie, em vários outros lugares do Brasil. E eu me lembrei de uma pergunta que uma vez um palestrante começou fazendo. E ele fez a seguinte pergunta: por que uma educação cristã? E aí a resposta dele, ela não foi só emblemática, ela foi assim intrigante. Ele falou: para fazer a verdade de Deus conhecida no meio dos povos. Sim. Nossa, e não tem lugar melhor para você fazer a verdade de Deus conhecida do que o ambiente da sala de aula. Verdade. Ou ambiente interessante. Hoje nós estamos aí na era do tal digital influencer. Ótimo. Mas eu quero te falar, você sabe onde que a influência ela é penetrante e perene? É numa sala de aula. O que você influencia numa sala de aula vai para toda a vida. Mas no texto inicial, Lília, nós lemos um versículo em Hebreus 10, 23, que falou para a gente guardar firme e esperançosos, né? Esperançosos. A fé que nós professamos. Sim. De qual que esperança é essa que você acha que o texto se refere, né? Porque a Escola Videira, ela tem 15 anos já. E nós temos uma confissão de fé que veio depois disso. Mas eu quero que você mencione primeiro a esperança que esse texto se refere. Compartilhe um pouquinho conosco. Olha, eu acredito que, aplicando ao contexto educacional cristão, eu diria que essa esperança é de que essa fé continue sendo a base do nosso trabalho. Aleluia. De que forma? Que a verdade, que a palavra de Deus, que para nós é a verdade, continue sendo a base do nosso currículo, dos nossos conteúdos, da abordagem de qualquer área da ciência, porque ela é útil para qualquer área da ciência. Né? Que seja também, que tenha também Jesus como nosso modelo e nosso fundamento. No início, a senhora comentou a respeito de um dos significados da educação, né? Segundo Webster. E é bonito pensar isso, que educação, e especificamente educação cristã, ela ilumina o entendimento. Certamente. Ela contribui com o molde do comportamento e dos hábitos. Isso é feito através de algo que tem vida, que para nós é a palavra de Deus. É ela que faz isso, ela que ilumina, ela que traz esse molde e esse entendimento. Então, a minha esperança como educação cristã, como uma pessoa que tem acompanhado educadores e outras escolas cristãs, num tempo tão desafiador como este tempo, este século, essa geração, os desafios de agora, é que as escolas cristãs não se percam com relação a isso. Qual é a nossa base e o nosso fundamento? Vamos conversar um pouquinho sobre... Vocês sabiam que a Escola Videira tem uma confissão de fé? Interessante que algumas famílias, né, que têm filhos lá, graças a Deus, elas ouvem as crianças, a gente recebe vídeo falando que os seus filhos estão fazendo essa confissão de fé, às vezes na oração ali,
No dia a dia, da né? refeição. Tem pai que ele disse recentemente para mim, encontrei com ele na igreja, ele falou, pastora, nós vamos fazer um culto familiar e, de repente, o nosso filho, que é mais quieto, que é mais pacato, falou, não, hoje eu quero, como se diz, compartilhar. E ele pegou e soltou a confissão de fé. Gente, aquilo foi assim, foi tão gratificante ouvir aquilo, e para a família, aquilo foi tão forte, porque ele começou falando, né, que há um só Deus, há uma só verdade, a palavra de Deus. Há um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que veio ao mundo, viveu sem pecado, morreu, ressuscitou e voltará. Amém. Então, assim, na sua opinião, Lília, qual que é o efeito dessas verdades, né, repetidas, confessadas, tanto na mente quanto no coração do estudante? Olha, a gente costuma ensiná-los, né, de uma forma simples e prática, a respeito do poder dessa palavra. Ela é viva, ela é eficaz e ela também é escudo. Então, quando a gente ensina para eles que a palavra de Deus é escudo, significa que ela é proteção, Aleluia. Que ela é potente, né? E quando a gente ensina para ele que a palavra de Deus é tudo o que ele precisa, né? Eu me lembro de um momento de dificuldades que eu passei na minha vida, e a senhora pastora Valéria, assim, de uma forma muito informal, me lembro que comentou isso, e eu não me esqueci disso, porque é algo que eu sempre ouvia também dos meus pais, né? Uhum. A palavra de Deus é tudo que você precisa. O que você está precisando? Ela é cura, ela é alegria, ela é proteção, ela é força. E aí, quando a senhora já deu aí, digamos que um spoiler a respeito de um livro que está saindo agora, né, que eu aceitei esse desafio assim do céu, digamos assim, no mês de abril a gente já vai ter disponível. É um livro que fala a respeito de inteligência emocional, tem sido um tema nacionalmente, de forma curricular, exigido, não é? Isso não é nem opcional. As educação socioemocional hoje, né? É algo assim, tem que fazer parte do currículo. Tem que fazer parte. Acho que já deveria ter, mas depois da pandemia, eu acho que isso acelerou. E nós temos materiais interessantes já para isso, mas voltado para a educação cristã, é um desafio, é raro. Por quê? Apesar de ensinarmos essas crianças a respeito de estratégias que são psicológicas, que são naturais, que são de disciplina, ou que são de autorreflexão, acima de tudo isso, para nós, por isso que eu falo, aliado à fé cristã, depende de algo que tem um poder sobrenatural. Sim. A palavra de Deus é o que eu preciso, é a paz que eu preciso nos momentos de ansiedade. Amém. Então, a gente tenta trazer isso para as crianças, para que elas estejam cheias de um alimento que vão conduzi-las nesse trilho. E a educação cristã, para nós, é um trilho, e é um trilho seguro. Amém. Quero pegar essa frase sua, um trilho seguro, e quero contar algo aqui para os nossos ouvintes e espectadores. Nós vamos lançar agora, recentemente, um material muito precioso que se chama Guia Curricular na Cosmovisão Cristã, que é um trilho seguro de conteúdos essenciais no ensino fundamental. Né? Recentemente, uma colega nossa, também diretora de Escola Videira, lançou um plano de curso, também com essas características de conteúdo essencial para os menores. E agora nós, como escola, estamos lançando para os maiores. Sabe, isso eu vejo um selo de Deus. Isso eu vejo algo assim, foi dado por Deus para esse tempo. Eu penso que nós já estamos acessando riquezas do reino, desde já. Né? Nós temos acesso na era vindoura. Lília, e nós vamos fazer isso também agora, falando sobre as riquezas do reino da educação. Você vai palestrar a respeito disso para as nossas famílias da igreja, para os nossos educadores. Fala um pouquinho da essência do que você vai ministrar. No encontro de educadores, a respeito das riquezas do reino para a educação ou na educação, nós teremos ali educadores que têm algo muito especial, pastora Valéria, além do diploma. Eles têm também uma experiência do cajado. É verdade. Uma experiência ali de laboratório, né, do dia a dia, juntos, construindo uma forma de raciocinar os conteúdos, o currículo
dentro da palavra de Deus. E eu gosto sempre, como educadora, que acredita em algo que é absoluto, às vezes até chamado como clássico. Teve um encontro de educadores que eu falei, inclusive, a respeito disso. Foi. Né? Nos tempos atuais, de tanta modernidade, eu fico com o quê? Com o moderno, com o clássico, com o absoluto na educação cristã. Eu gosto sempre de trazer alguns padrões, ferramentas e estratégias que podem fazer parte da didática do professor em qualquer época. E é interessante que, dentro desse contexto, do que nós falamos aqui, do significado da educação cristã, quando a gente fala a respeito do entendimento, do comportamento, de maneiras e hábitos, a Bíblia é útil em qualquer época para isso. Eu tenho muita curiosidade a respeito de aprendizagem, do cérebro humano, estou sempre estudando sobre isso, tentando levar a minha equipe a entender, a dominar isso também, porque ele conduz ali um processo de ensinar e verificar se aprendeu. Processo Sim. de ensino, aprendizagem. A Bíblia é útil também para isso. Os princípios absolutos de Deus precisam continuar nesse moldar do comportamento humano e nessa aprendizagem eficaz. Eu costumo dizer que Deus criou o cérebro. O educador cristão tem um aliado imbatível para uma aprendizagem eficaz, porque ele tem acesso a essa fonte. E existem algumas práticas didáticas que elas são eternas. Por quê? São eternas, elas são atemporais. Sim. Por quê? Porque Deus criou o cérebro e, em alguns aspectos, ele vai continuar funcionando. Ele funciona, de certa forma, desde o Éden e vai continuar funcionando até Jesus voltar daquela forma. Então, não precisamos abandonar algumas práticas didáticas que continuam funcionando, né? Exatamente. Dentro da forma de aprender do ser humano. E, a respeito do comportamento, temos hoje muitas teorias até que vão mudando, né? Que alguns educadores, às vezes, se perdem, não sabem nem o que seguir. Qual é a melhor teoria de aprendizagem, de disciplina, de ordem em sala de aula? Os tempos mudam, as teorias mudam. Sim, é verdade, isso acontece. Por isso a gente está sempre estudando, né? Algumas coisas, Lília, eu acho que avançam, né? Algumas coisas Hoje, avançam. eles usam muito a palavra evoluir. Evoluir é avançar. Mas a gente quer avançar junto. A gente quer avançar junto, mas é interessante só fazer um recorte rapidinho aqui, quando você fala moldar o comportamento, né? É claro que, antigamente, a gente achava que criar uma criança moral, formar um aluno, tinha muito a ver com o comportamento. Mas tem algo que vem antes, que é realmente formar uma base. Sim. Né? O comportamento, a crença, o comportamento de uma pessoa está diretamente associado ao que ela crê. Sim. Então, né, uma crença errada vai gerar um comportamento errado. Então, é muito importante, nós, os educadores cristãos, nos especializarmos, nos equiparmos, sim, de tudo o que é moderno, de tudo que evoluiu, mas jamais abandonar o clássico e jamais abandonar a base. Na hora que você fala moldar o comportamento, você sabe que a criança ela é moldada pelo comportamento do adulto que forma ela? Extremamente. Então, professores têm que ser modelo. Do adulto que inspira, né, pastora? Sim. Porque, às vezes, a gente fala sobre moldar, pode dar uma sensação de algo tão rígido. Uma forma. De algo que é imposto. Sim, a gente ensina regras de convivência, existem padrões de conduta, de comportamento na vida, né, independente da fé. Sim. Mas esse moldar, e é isso que eu quero trabalhar com os nossos educadores nesse evento, é a respeito da inspiração. Um professor inspira essa aprendizagem, ele inspira esse comportamento através da fé, através daquilo que ele é. Às vezes é porque ele modela Jesus, né? Porque Cristo é o nosso modelo, ele é fundamento também. Exatamente. Meu Deus, como é que pode convergir nele todas as coisas? Por isso que a Bíblia diz, E né? sabe o que é interessante? Eu até estava contando para a pastora Valéria, compartilhei com ela um pouquinho. Esses dias eu conversando com meu pai, ele tem 84 anos de idade. E ele me contando algumas experiências que ele teve como aluno. Algumas não muito boas, a maioria. E algumas boas. E ele lembra o nome desses professores e ele comentou que a diferença que aqueles professores conseguiram fazer na vida dele é porque esses professores acreditaram nele. E nem ele mesmo nunca tinha parado para acreditar em si.
Gente, uma pessoa com 84 anos, lembrar o nome de algum professor, eu acho que isso é a clareza, assim, do poder de influência, de marcar uma vida. Exatamente. E por quê? Porque um professor acreditou, inspirou. Então, isso funcionou há 80 anos atrás, continua funcionando. Sim. Então, são aspectos básicos que um professor, por mais que ele estude, se forme e aprimore o seu diploma, ele não pode perder de vista, que é o olhar de quem inspira, de quem ama, de quem acredita, de quem impulsiona, de quem conduz, baseado numa fé, num modelo, num fundamento que para nós é Jesus Cristo e é aquilo que a Bíblia diz. Maravilha. Lília, você tem também um livro que fala Animais e Letras. Sim. E eu gosto muito daquele livro porque você usou cores, você usou imagem. Ah, você trouxe ele, que joia. Aqui. E assim, você sabe o que eu acho interessante? É que... Até vou abrir, viu, pastora? Porque o interessante dele é aberto, ó. Lógico. Você que é adulto deve ter gostado. Imagina a criança de 4, 5 anos, né? Não, e a gente olha para essa imagem, a gente já vê a Arca de Noé, já vê o Criador, mas também já vê as cores. Eu penso que quando eu olho para esse livro, eu vejo mais ou menos assim aquilo que você traz na sua experiência, na sua vivência como educador. Porque Animais e Letras, nós estamos sempre associando o natural com o espiritual. E você é especialista em grupos de aprendizagem. Essa questão de como que eu aprendo, como que funciona, você falou um pouquinho do cérebro. Irmãos, é tão interessante isso. Nós temos que usar as ferramentas que nós temos nas mãos, que é a imagem, a ilustração, as cores, mas nunca esquecer a música. Mas nunca esquecer de onde veio tudo isso, de onde vieram os animais. Então, assim, o ambiente da sala de aula te proporciona fazer tantos links, tantas conexões, que ativa a sua aprendizagem assentada na base, que é a palavra. Né? Toda criança ela quer aprender a ler, porque ela quer o quê? Ela quer mudar de nível. Né? Os pais leem, as pessoas passam, veem. Eu estou ali no processo com as minhas netas, uma já está sendo letrada, muito bem, por sinal, na Escola Videira de Educação por Princípios Bíblicos, e ela quer trafegar de um universo para o outro. Ela quer sair só de crianças que contemplam imagens e conversam sobre elas, para crianças que decifram letras, que são códigos, símbolos, que constroem palavras. Então, assim, esses dias para trás eu fiz com ela, estava ensinando a tarefinha para ela. Gente, como que Deus é lindo. Eu não tinha muita paciência para ensinar para filho, mas para neto. Aí eu fui ensinar a letra B, e nós fomos para o Bento, para o Baú, para o Boi, e eu ia abrindo aquela ficha, e eu fui percebendo, assim, quanto que... Você falou que o educador inspira, quanto que o olhinho dela brilhava antes de eu abrir a ficha para ela enxergar qual era a próxima sílaba. Então, assim, naquela hora ali, eu falei, gente, nessa hora eu tenho 100% da atenção, do desejo de aprendizagem, e aquele brilho no olho é da admiração de receber algo. E precisa de didática e conhecimento acadêmico para isso. O educador precisa. Né? Quando a gente faz, por exemplo, um livro assim, não é só para introduzir um princípio da palavra de Deus, da criação, da soberania dele. Foi avaliado uma imagem que atrai aquela idade. Foi avaliado o tamanho da letra, o tipo da letra, o tamanho do texto que atrai ou não aquela idade. Foi avaliado como foi apresentado aqui as letras do alfabeto, porque tinha um alvo de letramento por trás. Sim, então, isso foi intencional. Foi intencional. Isso que nós estamos falando é a junção dessa competência com a fé. Amém. E eu quero agradecer você, né, por esse tempo que a gente bateu esse papo aqui, essa conversa. O Batom e Bate-Papo hoje está realmente assim educativo. Esse papo hoje a gente bateu aqui, mas há 16 anos ou um pouquinho mais. Essa conversa não acaba nunca. Inclusive, tem gente que fala assim: ai, meu Deus. Quando conversa com educador, é sempre a mesma coisa. Eles querem ensinar, ensinar, ensinar. Mas eu quero que você deixe aqui para nós um convite para que as pessoas possam te ouvir mais e entrar nesse universo, não só das letras, mas esse universo das sagradas letras. Eu quero deixar para você o convite, primeiro para conhecer o site da nossa escola, escolavideira.com.br,
onde você pode ter acesso a um pouquinho daquilo que da forma com que a gente trabalha, Isso. contato conosco, aos eventos que a gente faz, Isso. né? E também ao ministério, aos materiais que a gente tem, ou cursos de formação dentro desse ministério, que é uma extensão da igreja, que é um ministério extra-local e que é alimentado, né, por uma fonte sempre muito viva. Então, nosso desejo é inspirar outros educadores. E aí você pode conhecer um pouquinho mais daquilo que a gente tem. E nesses educadores, você vai ministrar agora, recentemente, nas riquezas do reino para a educação. As riquezas do reino na educação, dias 18 e 19 de março de 2022. Esteja conosco através do nosso site, escolavideira.com.br. Você pode acessar o link do encontro. Existe uma aba lá. Isso, e ter acesso às informações de inscrição, de contato. Será no formato híbrido, é importante dizer isso, porque se você está distante, não pode vir presencialmente, pode acompanhar online. Hoje nós conversamos com a educadora, psicopedagoga, especialista em ensinos da aprendizagem e uma irmã querida em Cristo, Lília Ribeiro. E nós queremos, então, pedir para você ficar aí, que no segundo bloco temos mais palestrantes e convidados especiais. Fique conosco. Estamos aqui hoje, nesse programa especial do Batom e Bate-Papo, e nós vamos dar sequência ao tema As Riquezas do Reino na Educação. E vamos entrevistar agora uma outra educadora, tão preciosa, clássica, também minha companheira de trabalho, que é a professora Mariana Caade. Ela é mestre em História pela Universidade Federal. Ela é membro e palestrante da TDI, que é a Teoria do Design Inteligente. Ela é autora de livros didáticos do ensino fundamental, onde ela é professora. Também já ministrou muitos anos aulas no ensino médio, nas redes públicas e privadas. E também é discipuladora da Igreja Videira, companheira nossa de Ministério Radicais Kids. Seja muito bem-vinda aqui, Mariana. Obrigada, pastora Valéria. É realmente uma alegria estar aqui participando desse programa. Então, Mariana, você é professora de História. Minha colega, gente, não sei se vocês sabem, eu sou professora de História, sou historiadora, atuei um tempo na formação de professores, também no ensino médio, eu me lembro, na época do meu estágio. Mas, Mariana, você é pesquisadora, né, do TDI. Que teoria que é essa, né? E você também é escritora de livro didático e paradidático. E participa ativamente da igreja, conforme eu mencionei. Conta um pouquinho para nós da sua experiência, né? Assim, você trafegou em tantos ambientes diferentes, você ensina para criança, aqui na igreja já vi você ministrando para os 2 anos. Gente, dias para trás eu passei, você estava dando um treinamento para as professoras de 2 anos na salinha. Gente, assim, é muito eclético, o Espírito Santo realmente é um inspirador, mas você usa a ferramenta que você tem da didática e também o diploma na sua mão a bem do reino. Fala um pouquinho da sua experiência como professora, depois como pesquisadora. Ok. Então, eu dou aula desde 1997. Então, comecei e me especializei, fiz mestrado antes mesmo da minha conversão.
E uma coisa que eu acho mais interessante é que 3 anos após a minha conversão, começou a Escola Videira, e eu fui ser professora na Escola Videira. Então, por isso eu digo que a Escola Videira, a educação cristã e a minha conversão, meu novo nascimento, mudança de mentalidade, são juntos. Eu não consigo separar a educação cristã com o ministério e com a minha nova vida. E, com isso, o meu novo raciocínio, a minha nova forma de enxergar as coisas, né, a partir da cosmovisão cristã. Então, eu tenho as duas experiências. A experiência de estar no ensino fundamental e médio, de escola privada, de escola pública. A Mariana, que já morreu, né, sem Cristo, sem o Espírito Santo, mas que era inteligente, que era esforçada, né, que sabia da aula de história da arte, e a Mariana, que começou no primeiro ano da Escola Videira, no Fundamental 2, quando começou o Fundamental 2. Isso há 14 anos. Então, a minha experiência na sala de aula. No começo, pastora, não foi fácil, não. A gente, porque era tudo muito novo. Como a pastora disse, nós temos que ser inspiradores e modelo, mas nós temos que aprender. Então, eu cristã, historiadora, mas como associar a ciência e a fé? Então, fui pesquisar na história e percebi que a educação clássica e genuinamente cristã ela já tinha sido muito forte no mundo. Desde a história antiga, com Agostinho, né, o Santo Agostinho, para os católicos, depois São Tomás de Aquino, todos eles usaram da fé em aliança com a ciência. Einstein disse que a ciência sem a fé é coxa, é debilitada. E que a fé sem a ciência é cega. Porque a ciência nos atrai, nos deixa mais próximos de Deus. Então, nesse caminho, quebramos a cabeça, fomos em vários cursos, em várias regiões do Brasil, estudamos, e é tudo muito, muito novo, né? Assim como esse guia curricular que a pastora mencionou, que vai ser lançado agora, associando, fazendo justamente isso, associando aquilo que é regular no ensino, aquilo que é natural, que é essencial, com a cosmovisão cristã, porque há assinaturas de Deus na vida, no universo e nas relações humanas. É científico. E a TDI fala sobre isso. É uma teoria que busca aferir se as coisas naturais, se as relações humanas, se o que existe no universo e na vida são frutos do acaso ou de uma mente inteligente, de um designer. Né? E é isso que a gente acredita. E estar assim, empolgada, feliz, percebendo o agir de Deus na sala de aula, né, que aí é a minha experiência, é, no mínimo, pastora, gratificante. Né? A minha palavra é sempre gratidão, porque aos nossos olhos saltam as assinaturas de Deus na vida e no universo. E, com o passar do tempo, nós temos frutos que permanecem com esse raciocínio. São inteligentes. Né? A gente teve agora, estamos comemorando alunos que passaram nas melhores universidades federais do Brasil, aqui em Goiânia, ex-alunos nossos, que comemoram hoje uma entrada na medicina, no direito, e vão exercer seu ministério ali. Né? Porque o ministério do Senhor, para nós, o propósito ele é muito pessoal. Então, nós vamos ter médicos cristãos, juízes cristãos. Então, a nossa experiência em sala de aula é essa. Você ensinar a partir da cosmovisão cristã, perceber no seu aluno o propósito de Deus para ele, talentos que ele tem, olhar através da fé, porque muitas vezes nós não temos isso nas escolas regulares. Né? As escolas regulares elas não trabalham com o aluno completo. Né, com aquilo que se busca. Então, na Escola Videira, nós temos essa experiência. A gente pode parar e fazer uma oração, a gente pode associar com muita tranquilidade a palavra de Deus com as matérias. É uma coisa muito além da religião. Isso. É isso. E nós temos liberdade, né? De falar dessa fé, de dar essa parada, de fazer essa associação. Você sabe o que eu acho mais interessante? Nós acabamos de fazer uma entrevista com a Lília, né, a nossa diretora pedagógica, onde ela falou da inspiração, né, o modelo de professor que inspira. E você sabe, nós estamos tendo muitos bons testemunhos de alunos, de ex-alunos, né, que estiveram conosco toda a sua vida escolar, que nós oferecemos desde a educação infantil. Isso, como instituição, que estão parando nas melhores universidades federais, mas também na parte da inspiração. Esses dias para trás eu passei na porta de uma sala de aula e foi algo tão gratificante para mim, porque eu vi uma ex-aluna sendo hoje alfabetizadora nossa.
que é a Camila, que foi colega do meu filho Vitor no 2º ano, e depois estudou um tempo na Escola Videira. E ela disse que, desde criança, ela admirava demais, ela amava o ambiente da Escola Videira, ela veio quando a escola começou, e ela desenvolveu o desejo de ser uma professora num ambiente como aquele. Então, foi, assim, muito forte a experiência que eu tive de passar na sala de aula e ver a Camila alfabetizando crianças. Mas tinha nela uma alegria que vinha além de toda aquela habilidade didática que ela estava ali. Ela estava num ambiente extremamente letrador e alfabetizador, cheio de textos espalhados na parede, e ela andava na sala de aula, assim, com leveza, com alegria. Então, assim, irmãos, é impressionante como a educação é uma ferramenta para fazer discípulo para Cristo. Né? Eu costumo dizer que no céu nós vamos ter muitas surpresas. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho até título. Né? Eu sou professora, sou educadora, sou especialista, sou pastora, mas eu quero falar uma coisa para vocês. O título é nada. O título é coisa nenhuma. A gente tem que considerar como refúgio, porque, assim, nós vamos ter muita surpresa no céu. No céu nós vamos ter muitas mães, nós vamos ter muitas professoras ocupando posições de destaque. Sabe por quê? Porque elas consagraram a sua vida para fazer discípulo para Cristo com aquilo que elas amavam, que é a educação. Não sei se você sabe, educador cristão é apaixonado. E por falar de apaixonado, eu estou aqui, uma entrevistadora, precisando de ouvir a convidada e falando da paixão. Não tem como. Mariana, nesse texto inicial que eu li, lá no primeiro bloco, eu falei um pouquinho do significado, né? A definição que Noah Webster deu para a educação. Sim. Uma delas é formar boas maneiras e hábitos. Qual o caminho, né, que a gente pode desenvolver para desenvolver bons hábitos nos estudantes? Eu sei porque, muitas vezes, os alunos nossos do Fundamental 2, quando tem algumas dificuldades, não consegue ter disciplina, não consegue enxergar que ele tem que se engajar com a sua própria formação, você tem uma conversa, um atendimento, é uma capelania mesmo. Sim. Como que a gente faz isso para ajudar os estudantes? Pastora, primeiro o ambiente. O ambiente que tem o Espírito Santo, ele é um ambiente diferenciado. A gente conta realmente com o ajudador, que prepara, que dá as palavras certas, a visão correta. Então, a Escola Videira, ela tem esse ambiente. Uma escola cristã, genuinamente cristã, ela tem esse ambiente, que é o mesmo ambiente da igreja. É um ambiente de liberdade do Espírito. E se o Espírito encontra pessoas que têm interesse em fazer a obra, está tudo concluído. Então, veja bem, nós temos professores que intencionalmente buscam desenvolver esses bons hábitos nos alunos, que seria o quê? Perseverar numa disciplina, perseverar numa situação, num caminho. E essa persistência, ela leva a esse hábito que é uma regularidade. Regularmente ele vai estar fazendo aquilo porque ele tem um alvo, ele tem uma visão. Então, quando a gente fala de uma escola cristã, em parceria com a família, debaixo de uma supervisão de uma igreja, nós estamos falando de muito mais que uma religião. Nós estamos dizendo da formação de um cidadão, de uma cultura, de um propósito e de ações que vão ser geradas nisso. Então, se você identifica na criança e no adolescente quem ela é, a identidade, o propósito que ela tem, a visão desse propósito, né? Porque, para você ter bom hábito no caminho, você tem que saber qual é o caminho. E, novamente, a gente volta para o trilho seguro, né? Que há um trilho seguro e a palavra nos ensina. Então, você tem alguém que conduz, alguém que é esclarecido no caminho, porque, olha, a verdade liberta. Se você ensina para uma criança que ela é preciosa, que ela é amada, que Deus tem grandes planos para ela, não tem erro. Não tem erro, porque você ainda conta com o ajudador, que é o Espírito Santo. Então, eu acredito mesmo que essa frequência, essa regularidade, elas são eficazes. Elas vão alcançar o alvo, Amém. Que é o desenvolver de bons hábitos. Inclusive, ontem, estava numa ligação com o dono de uma escola de ensino médio aqui em Goiânia, fui pedir uma bolsa para um aluno, ex-aluno nosso, fazer um cursinho, e ele disse: os alunos da Escola Videira são muito educados, eles têm muito respeito pelos mais velhos. Amados, respeito pelos mais velhos, a gente ensina desde a educação infantil, e nós temos hoje frutos que permanecem. Com 15 anos de escola, nós temos alunos que fizeram toda a Escola Videira, né, da educação infantil até o ensino fundamental 2, e eles têm, então, uma bagagem de anos e anos
cultos de ação de graça para os avós, liberação de perdão na vida dos pais, orar pelo casamento dos pais, entender a hierarquia. Isso é muito de Deus. Então, acredito nisso, nessa perseverança no ambiente do Espírito e no propósito. E é tão tremendo, né? Deus nos dá esses testemunhos, esse resultado na vida do aluno. Eu penso que isso respalda a nossa prática. Respalda a nossa prática educativa, né? Uma instituição que tem o selo. Algumas vezes, eu me lembro, vou dar esse testemunho rápido aqui, de algumas famílias que, por um motivo ou outro, por alguma insatisfação ou outra, tiravam seus filhos da escola. Sim. E eu, como diretora, sempre sofri muito com isso. É como perder ali um rebanho, né? Sempre fui muito apegada no rebanho. E eu ia para casa orar, e eu já chorei muito diante do Senhor, muito. Eu falava, Senhor, eu fui leal com esse aluno? Eu fui fiel com esse aluno? Senhor, esse aluno, ele recebeu o selo que o Senhor tinha para ele nesse lugar? Porque se ele recebeu, se o que o Senhor queria semear no interior dele já aconteceu, eu vou parar de sofrer. O tempo dele na escola... É, assim, isso. Ele cumpriu com o tempo dele, mas aquela oração me fez crescer, me fez contar mais com o ajudador. E essa semente que foi plantada lá dentro está dando fruto e vai dar fruto para a eternidade. Sim. Mas Mariana, você também é escritora, né? A gente não falou muito disso aqui. E eu gosto demais dos seus livros. Nossa, Um Pai, um Filho e o Espírito Santo. Então, meu Deus, você já escreveu para líderes, para pais, né? Já escreveu um livro também para os alunos, para os professores e os pais ajudar a formar princípios absolutos nos alunos. # eu não negocio os absolutos de Deus. Eu vivo recomendando, tá? # não negocio. Não negocio. Mas hoje você tem uma série de livros didáticos, irmãos. Assim, é tão complicado hoje achar livro didático na educação por princípios cristão que eu tenho orado muito pela Mariana e para ela se multiplicar. E esse livro, que é uma série, né, que chama Caráter e Competência, lá na Cosmovisão Cristã. É um significado tão forte no currículo de história que você tem ensinado. Você pode explicar algum tema em especial para nós? Então, eu até trouxe aqui. Esse aqui é o do 6º ano, Caráter e Competência. Deixa eu segurar aqui. Esse aqui é o do 7º. O do 8º ano está pronto, mas ele não é físico, ele é um livro ainda digital, mas eu vou fazê-lo físico e já estou começando o do 9º. Ai, que maravilha. Estamos no ano da aceleração, nós iremos, então, escrever 2 em um ano. Então, o do 8º está lançado no começo do ano, vou fazer o do 9º. É uma sequência, então, de Fundamental 2, História com a Cosmovisão Bíblica, né? Aqui na capa deixa bem claro o que a gente pretende. Então, a pastora perguntou primeiro sobre o nome, Caráter e Competência. Eu não tinha dimensão do que realmente seria esse título, quando eu comecei a escrever, a sonhar com essa coleção. Eu recebi, numa conferência, um bilhetinho de uma professora de alguma escola desse Brasil, cristã, que disse, o Senhor me disse que você vai ser autora de livros didáticos. E eu fiquei com aquele papelzinho e um dos palestrantes, falando de caráter, de competência, disso que um pouco a Lilian trata no livro dela, O Cajado e o Diploma, porque tem tudo a ver essa dicotomia, né? A questão do cajado e do diploma também. Eu fui percebendo a importância das ciências humanas, do estudo da história com a cosmovisão cristã. Compreender os personagens bíblicos, os personagens históricos, os fatos históricos, a Bíblia como fonte histórica, a linha histórica do tempo, mas a partir da soberania de Deus. Então, um resumo aqui para você. É toda a história programada, organizada em conteúdos não só fundamentais, todos os conteúdos mesmo necessários, de acordo com a BNCC, mas eu fecho tudo para a cosmovisão cristã. Um dia a pastora Valéria falou para mim assim, você que trabalha com adolescentes, são muito curiosos, muito agitados, muito interessados, e falam muito, e tiram suas próprias conclusões, mas você que vai finalizar qualquer assunto em sala de aula com a cosmovisão cristã. Então, quando ela me ensinou isso, foi exatamente isso que eu trouxe no meu livro didático. O objetivo primeiro era porque era impossível selecionar um livro de história para uma escola cristã. Devido às setas muito do inferno, difícil. do marxismo cultural e de tudo que a gente... Você que está assistindo, você percebe como foi a sua educação. E isso continua, né? O marxismo cultural, ele tem organizado outras pontes para chegar até o conhecimento e a educação, mas continua com a mesma essência, né? Destruir a família cristã, destruir a hierarquia, enfim. Então, por isso,
eu escrevi esses livros para dar esse norte. Então, por exemplo, dá tempo de dar um exemplo? Vamos, rapidinho, Tá. que eu ainda quero perguntar mais uma coisa importante Tudo bem. para você. Um exemplo. Quando a gente fala de reforma agrária, então eu abordo todos os assuntos necessários e dou várias visões históricas do assunto. Então, a reforma agrária, lá na Roma Antiga, né, o livro do Sexto Ano, que é proposto pelos irmãos Graco, inclusive são assassinados pelo Senado, porque era um absurdo pensar em reforma agrária com a plebe. E os marxistas depois. Então, no século XIX, é proposto uma tomada de terras via violência. E aí eu fecho com o Senhor. Quando o Senhor trouxe o povo do Egito para a Terra Prometida, ele organizou uma reforma agrária. Ele Sim. organizou sem violência, com base na justiça, onde cada tribo ia ficar. Né? Ele, inclusive, disse que os levitas não precisariam de uma terra específica para Foi. plantar, porque eles iam ser adoradores no templo. Então, assim, o Senhor, a palavra de Deus, ela tem tudo o que a gente precisa. Ela é perfeita para todas as áreas da ciência e da educação. A Então, esse história é um exemplo. providencial de Deus. A história providencial de Deus. Ai, maravilha. Isso mesmo. Então, Mariana, o assunto agora, para a gente fechar esse bloco, Certo. é a educação e o reino de Deus. Certo. Né? O que você vai compartilhar conosco sobre esse tema? A educação e o reino de Deus. Então, a minha parte, eu estou enquanto palestrante da educação, não é a parte pedagógica. Então, o primeiro que eu quero te contar é que nós já acessamos muitas riquezas do reino de Deus. Nós acessamos, nós trilhamos esse caminho, quebramos pedras. Sim. E estamos com um material que vai associar cosmovisão cristã, Isso. BNCC, as habilidades e competências da BNCC, ao conteúdo essencial e ainda a aplicabilidade disso na sala de aula. Sim. Então, o que eu vou trazer é o que eu sonhava ter quando eu entrei para a Escola Videira. Eu também. Tudo pronto. Assim, tudo... Porque eu já tinha a vontade, eu tinha já o entendimento, mas é pesquisa demais, é pincelada demais, é ajuda demais do Espírito Santo, é perseverança, Isso. para que a gente tenha um fruto eficaz. Nós acreditamos no ano da aceleração, nós acreditamos nas promessas de Deus para a educação cristã, e por isso que esse produto pronto vai chegar até os educadores cristãos do Brasil e do mundo, porque também é o primeiro encontro internacional de educadores cristãos. Eu quero aproveitar aqui e fazer de público um agradecimento a você. Quero porque eu sempre tive desejo de ter esses guias, de ter esses manuais. E você, com aquele encargo que Deus colocou no seu coração, para que a gente fizesse um treinamento, uma capacitação, pensando nos nossos próprios professores. Era. No início da pandemia, antes da pandemia. A vida pandemia. inteira, você falando, nós precisamos fazer mais treinamento, nós corremos o risco de alguma professora, sem querer, dar uma aula na linha humanista, dar uma aula comprometida com outra fonte que não é o Senhor Jesus. E aí nós começamos por causa da nossa própria necessidade. É verdade. Né? Nós nunca imaginávamos assim que a gente ia estar agora, nesse ano, publicando um material. Né? Ele é um material rico, ele não vai explorar todo o conteúdo, e nem sei se todos os conteúdos essenciais estão ali elencados, mas ele é um norte muito seguro para aquilo que o professor na sala de aula precisa. Eu costumo dizer que se eu, quando eu tivesse começado a escola, eu tivesse um manual do educador como aquele, e tivesse esse trilho seguro que a gente está publicando, meu Deus, nós já teríamos mais escolas cristãs, Sim. com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Mas, assim, eu quero te agradecer, Mariana, porque isso é construir uma escola genuinamente cristã. Né? Um tem salmo, o outro tem hino, o outro tem o cântico, e a escola é cheia do Espírito. Amém. A escola videira e as escolas cristãs que têm esse entendimento, iluminados os olhos do vosso entendimento. Nós recebemos os dons. Ali é uma oficina para todo mundo desenvolver o seu dom isso mesmo. e afiar o seu machado, o seu instrumento, para ser usado nas mãos de Deus. A educação é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos na nossa mão para fazer discípulo para Cristo desde a infância. Eu quero, então, agradecer e te pedir para deixar um convite para as pessoas estarem conosco, não só para saber muito sobre educação, mas para receber um espírito vivo, para receber algo que vem da parte do Senhor, que é o seu chamado para ensinar através da Bíblia. Então,
Você que é educador, mas também líder de crianças e juvenis e adolescentes, pastor, e você também que é pai e mãe, eu quero te convidar para 18 e 19 de março, estar aqui no Auditório das Águas da Igreja Videira, no Setor Bueno, no nosso 7º encontro de educadores cristãos, que é o primeiro encontro internacional de educadores cristãos. Como a pastora disse, há um derramar do Espírito sobre nós, Amém. há uma revelação, há uma unção específica e nós contamos com você. Amém. Então, nós não encerramos esse programa especial. Nós vamos agora para o 3º bloco, que você não perde por esperar. Vamos entrevistar mais um convidado e fechar hoje as riquezas do reino na educação. Temos em nossas mãos a chave deste grande tesouro. E por meio da educação cristã, poderemos transformar essa geração, transmitindo graça para todas as famílias. Vem aí, Encontro Internacional de Educadores Cristãos 2022. As riquezas do reino na educação. Olá, queridos. Estamos aqui no 3º bloco desse programa especial hoje do Batom e Bate-Papo. E nós temos um convidado super especial que vai estar falando conosco também sobre as riquezas do reino na educação. É também um colega meu, não só de ministério, como de profissão. É o professor Emerson Martins, geógrafo, educador, especialista em estudos e projetos, especialista na formação de professores e também em educação ambiental. O senhor também é pesquisador? Pesquisador num grupo muito grande na Universidade Federal. Ah, e que grupo é esse? É o grupo Espaço, Sujeito e Existência, que repercute os seus estudos na América Latina, no Caribe, na França. Vocês estudam sobre ambiente, sobre espaços? Nós estudamos sobre o sujeito, o espaço construído e a existência dos sujeitos nestes espaços. O fazer Ótimo. deles. Né? É uma ciência humana, mas bem aprofundada. Bem aprofundada. O senhor também é professor regente no SEDUC, aqui em Goiás. O senhor é professor na Escola Videira de Educação por Princípios, onde eu tive a grata satisfação de entrevistá-lo e de recrutá-lo. O senhor também há muito tempo, foi uma experiência ótima. O senhor também é mestre de infraestrutura de circulação pela UFG, Universidade Federal de Goiás. O senhor é doutor em Ministério de Ensino pela Unifil, né, Western de Chicago. Sim. E o senhor é doutorando em geografia aqui na UFG. No IESA. Diga-se de passagem, um dos melhores doutorados do Brasil é em Goiás. Em Goiás. Né? No Bom campo saber. Da geografia é Goiás. No campo a maior nota dos últimos anos. Gente, olha aí, tá vendo? Goiás fazendo história, mas em tudo isso que nós conversamos aqui, nós estamos com esse companheiro de julgo, que é o professor Emerson, e que, como eu falei, eu tive a felicidade de entrevistar na Escola Videira para uma vaga de professor de geografia. Ô, professor, eu fui informada sobre a sua competência acadêmica naquela época que eu estava atrás de um professor para essa área. E também, hoje eu posso testificar, né, a sua habilidade de se comunicar bem com esse público de jovens, de alunos. O senhor se comunica bem com todos, mas em especial com esse grupo, porque nós sabemos que educação é o seguinte, se o aluno não aprendeu, porque o professor não ensinou, mas para o professor ensinar, o aluno tem que ter interesse, tem que ter engajamento, envolvimento, né? O senhor acredita, assim, que o senhor é alguém realmente vocacionado, depois desse tanto de título, né? Eu te fazer essa pergunta parece meio redundante, mas, assim, da onde você acha, assim, que veio essa habilidade, assim, de conseguir despertar o interesse pelo seu conteúdo? Faz muito tempo que a senhora me entrevistou mesmo, né? Me lembro, acho que já temos 14 anos na Escola Videira, né? Ai, que bom. E, pastora, muita gente me faz essa pergunta acrescentando assim, é vocação
ou é profissão. Uhum. E eu não consigo dissociar as duas coisas. Certo. Porque uma parte me sustenta, a outra parte me mantém de pé, animado, né? É, verdade. Mas é por vocação. O carro-chefe dessa estrada de trabalho é por vocação, é uma missão, é um papel social muito importante. O professor tem um privilégio muito grande, que é poder conhecer o ser, conhecer a pessoa, a partir de todas as fases. Nós que lidamos com educação, a gente trabalha com as primeiras fases, as fases intermediárias e as fases adultas. É verdade. E O quando senhor também ensina para o ensino médio, a gente não colocou ali. O senhor ensinou para o ensino médio também na universidade. É. Fala um pouquinho sobre isso também. E aí, quando a gente tem acesso a esses sujeitos, nas mais variadas faixas etárias, a gente passa a conhecer mais o comportamento deles. Isso nos ajuda a interpretar mais o que acontece nos espaços, né? Uhum. E eu sou vocacionado. Amém. A senhora citou o currículo, é só por vocação, é para a educação, não é para outra coisa. Uhum. É o logos e O rema. né, que Deus tem para nós. Então, a gente procura aproveitar. É um privilégio muito grande, sabe por quê? O senhor tem essa missão, mas eu percebo a paixão. Né? Um educador cristão, eu falei aqui nos blocos anteriores, ele é apaixonado pelo que ele faz. Mas nem todos apaixonados e comissionados têm o privilégio de viver disso. Não é qualquer pessoa, qualquer profissional, não é qualquer vocação que tem o privilégio de apostar no potencial dos indivíduos todos os dias. Nossa. Não é qualquer profissão que tem o privilégio de andar nos trilhos do futuro de um país, como eu ando todos os dias. Quem é o futuro de um país? É São verdade. os jovens, são as crianças. E eu estou nesse trilho, eu estou junto com eles, projetando futuro junto com eles, plantando futuro junto com eles. Isso, para mim, é muito rico, um grande privilégio. É um papel social Realmente. É uma visão mais elevada essa sua. quase único. Poxa vida, é o único mesmo. Então, atualmente o senhor está fazendo seu segundo doutorado, né? E o senhor já até explicou, mas eu vou fazer a pergunta formal. De onde vem tanta disposição para se qualificar ainda mais? O senhor já tem tantos títulos, né? Isso tem a ver com as suas prioridades, obviamente, e também com a exigente demanda da nossa profissão. Porque é interessante o senhor também colocar isso, porque às vezes as pessoas pensam, não, eles têm um chamado para ser professor, por isso que eles investem tanto. Não. Hoje até um professor profissional, ele tem que se capacitar. O mercado está mais exigente, a demanda atual de ensinar e de concentrar na pessoa do professor habilidades além da transmissão de conhecimento, ela é mister, né? O que o senhor acredita? É que a sua prioridade é a exigência do mercado ou os dois, que está te fazendo partir para um segundo doutorado? Pastora, alguns educadores estão me ouvindo. E são educadores que, muito possivelmente, colocam na conta da vocação a atuação enquanto educador. O sinal que respalda essa afirmação dos educadores é a busca pelos estudos. O que me motiva a estudar é a vocação que tenho. Eu quero me tornar melhor. Eu reconheço o talento que tenho para me comunicar. Eu reconheço o chamado, Amém. a facilidade. Mas o a senhor não vocação- fiou só A nisso. vocação ela está num patamar superior. Ela Sim. está muito vinculada à missão. E não dá para fazer essa vocação, essa missão, cumprir essa missão sem preparação, sem preparo. E aí eu sempre disse isso para o Senhor. Eu falei, eu quero oportunidades para estudar. Esses 2 doutorados passaram na minha porta. E eu, conversando com a minha esposa, dizia, eu me candidato ou não? Ah, vai lá e faz a inscrição, faz a prova, participa. De repente, meu nome estava lá aprovado. Falei, então agora eu vou até o fim. Amém. Mas eu sei que é para servir ao Senhor, é para cumprir com essa missão, é para fazer bem essa vocação. Nada, além disso, me motiva mais a não ser poder honrar o Senhor com essas coisas. O senhor tem honrado ele com essas coisas. Amém. Olha que coisa boa. Graças a Deus. Tem testemunhas por aqui. Então, tem vários testemunhos. Eu tenho na minha casa, né? Eu tenho o Vitor, que até hoje comenta da sua pessoa, da sua atuação na sala de aula. E isso é muito bom, não tem nada melhor. Interessante você que está me ouvindo aqui,
A gente vai até conversar mais sobre isso aqui nesse bloco. É muito importante você orar para que Deus coloque pessoas na vida dos seus filhos que inspiram eles a querer mais do Senhor, que inspiram eles a se engajar com a sua própria formação, com o seu próprio estudo, né, a desenvolver o seu pleno potencial. Nem sempre tudo o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos vai passar pelos pais. Deus coloca pessoas no caminho dos nossos filhos para prepará-los para aquilo que Deus tem para eles. Então, eu li aqui no primeiro bloco, no texto inicial, que o senhor também teve acesso, alguns significados da educação de acordo com o dicionário Webster. E eu queria falar aqui 2 deles, né? Iluminar o entendimento e corrigir o comportamento. Em poucas palavras, o senhor acha que a educação tem esse poder? Tem. Poucas palavras, tem. Mas vamos dar um pouco mais para esse tem, né? A educação ela tem o poder de polir, de corrigir, de transmitir para as outras gerações valores, culturas, hábitos, costumes, crenças. E em se tratando de uma escola confessional, isso vem muito mais à tona ainda, né? Isso faz de nós, educadores, peças estratégicas na formação, por exemplo, e na estruturação ou manutenção de uma cultura como a nossa, né? Por exemplo, a senhora usou o termo iluminar. Em alguns momentos na sala, momentos de estudo, a gente percebe que a luz chegou, que o conteúdo, a discussão, a fala, o ensino que nós trouxemos, né, a relação estabelecida ali no ambiente, atraiu a luz. Então, a educação tem sim esse poder de atrair a luz, né? A educação tem o poder de colocar as pessoas no trilho, sonhado pela família, garantir esse sonho, essa vontade. Aliás, quando alguém matricula o filho em uma determinada escola, ela está confiando nisso. Eu estou colocando meu filho num trilho para ele alcançar um objetivo, um destino. E a educação de excelência, e diga-se de passagem, essa que é a confessional e a da escola videira, preza muito por isso. O seu filho está no trilho certo, está no caminho certo. E o que nós vamos fazer é transferir para os seus filhos, para esses estudantes, aquilo que vocês acreditam, os pais. O senhor falou aqui, eu fiquei quase que parada nessa palavra. O senhor falou que o senhor percebe, é como se o senhor identificasse na hora que a luz brilha dentro da sala de aula. Eu fiquei aqui viajando para dentro de uma sala de aula onde você percebe que a luz vem. Eu, desde a minha formação na graduação, que eu sei que a educação ela não é estática. A educação é dinâmica, é viva. Muito viva. Mas a educação cristã, ela vai além, né? Ela vem raios ali de luz, assim, incidem diretamente sobre aquele conteúdo, sobre aquele ambiente, sobre aquelas pessoas, linka ali, né? Ali o divino e o natural, o que é humano e o que é divino, se unem ali. Como que a gente pode inspirar um professor hoje, porque nem todos têm acesso de trabalhar numa escola cristã, nem todos têm a oportunidade também, ou liberdade. Sim. Né, de dar liberdade para o Espírito Santo. Né? Então, é muito importante assim, a gente ensinar também os professores, porque eles estão aí nas escolas públicas, eles estão aí em outras escolas privadas. O senhor acha que eles, conhecendo o Senhor e temendo o Senhor, eles podem chamar essa luz para a sala de aula deles? Como que eles fazem isso? Pastor, é tudo muito subjetivo. A senhora perguntou primeiro como inspirar os professores, né? É muito subjetivo. Eu, por ser convertido, sim, e ter uma história de resgate muito profunda e muito significativa para a família inteira, para a minha geração inteira, eu sempre acreditei que a educação era a única porta que podia me dar dignidade. Educação que dignifica, né? E a partir daí, associada com a fé, com a cosmovisão cristã, ela me deu, além de dignidade, transcendência, né? A gente sai daquele patamar de entendimento imanente, né? Isso. Natural. É importante falar aqui para os nossos ouvintes o que é transcendente. É o sobrenatural. Né? É além do metafísico, né? Quando a gente fala de luz que chega, né? Exatamente. Nesse sentido, os estudantes que também são marcados pela palavra,
que são tementes ao Senhor, quase sempre no ambiente de sala, eles não precisam chamar a luz. A luz já se faz presente. Sim. E há, até da parte de Deus também, uma responsabilidade com aquele, se é que assim eu posso dizer, com aquele ambiente. Todo professor tem um momento, seja ele de escola confessional ou não, crente ou não, ele tem um momento de transcendência na sala. Ele percebe um momento de ensino que as coisas, elas transcenderam, elas extrapolaram aquele ambiente, aquele lugar, e ele foi muito além. No nosso caso confessional, a gente se aproxima muito do que Deus pensa. O professor que não é crente, ele se aproxima muito do pensamento e da razão profunda, da filosofia profunda. Nós nos aproximamos muito do que Deus pensa, do que Deus quer falar naquele ambiente, naquela hora, sobre aquele objeto de conhecimento, sobre aquele assunto. E isso traz uma sensação de bem-estar, um contentamento, uma alegria inimaginável. É muito bom. É muito bom. Em especial em momentos como estes, né, desse contexto que a gente está vivendo, de tantos conflitos, de pandemia, de tanto sofrimento das populações de modo geral. Sim. Todo mundo está à espera de uma resposta, de uma explicação, não é, de uma palavra de Deus em meio a uma aula, e elas comumente fluem ali na boca dos professores e dos estudantes quando eles estão entregues a Deus naquele momento de aula. Maravilha. A luz vem, o poder Amém. vem. Amém. Iluminados os olhos do nosso entendimento, né? Eu li isso no versículo, no texto inicial. Professor, nós vamos ter agora recentemente uma oportunidade de estar falando sobre a educação e o reino de Deus, né? As riquezas do reino de Deus na educação. E o senhor é um convidado nosso, onde foi te dado um desafio tremendo de ser um destaque nesse evento, que no primeiro dia nós vamos falar exatamente para as famílias, para os pais, que são os primeiros educadores. E o senhor vai ter a oportunidade de compartilhar conosco que a família e a escola confessional, elas são unidas para a formação de reis. Queria que o senhor contasse para nós sobre essa ministração. Então, nós vamos abordar situações em que, no passado e no presente, as famílias conseguiram, junto com a escola, contribuir para que os estudantes trilhassem um caminho de vitória. E de onde é que nós vamos tirar isso? Nós vamos buscar essas informações a priori na história da formação da educação em nível global e depois explorar os textos da Bíblia também. A escola não nasceu como nós a conhecemos atualmente. É verdade. O ensino, a educação, o desenvolvimento das habilidades, lá no passado, na escola, foi nos lares. ainda primitiva, se deu a partir dos adultos. Os adultos é que eram os responsáveis por desenvolver dentro de casa as habilidades e as competências na vida dos pequeninos, dos menores, para se tornarem capazes enquanto cresciam, né? Para vencerem as circunstâncias e alcançarem conquistas na vida fora. Então a gente vai explorar muito disso, como é que isso aconteceu em nível secular, mas também nós vamos trazer o que aconteceu com personagens bíblicos, né? O que alguns deles fizeram para que, quando adultos, conseguissem reinar, obtivessem vitória. Então são inúmeros os personagens. A bem da verdade, acho que o tempo vai ser até pequeno para a gente poder trazer tantos personagens bons de ouvir a história, a relação que eles tiveram com os pais, como aprenderam com os pais, como os pais ensinaram, como é que essa pedagogia era praticada no interior ali das casas, nos lares, para desenvolver essas pequenas pessoas, né, essas crianças. Vai ser... Mas eu quero também que o senhor fale como que hoje a instituição formal é parceira da família. Sim. Na formação, né? Porque é tão interessante no tempo que nós estamos vivendo, porque tanto o ambiente familiar quanto o ambiente institucional, eles colaboram muito na formação do ser humano.
na formação intelectual, na formação espiritual, mas cada um tem o seu papel e todos são muito importantes. Nós temos que valorizar a participação da família cada dia mais. E nós temos que valorizar a participação também dos agentes de educação, dos agentes que, nesse tempo, Deus levantou para confirmar o ensino da família e para ingressar ele no universo do saber. Né? Porque os saberes hoje... É interessante que eu sou professora de história e quando você vai estudar a história da educação como um todo, a história das ideias pedagógicas, você percebe que hoje o mundo é mais complexo. Sim. O mundo hoje é muito mais complexo. Então, nós precisamos realmente assim, de mãos dadas. Nós precisamos de mãos dadas para conseguir formar, para conseguir atender toda a demanda de informação. Né? Nós estamos vivendo a era do conhecimento, o século da informação. Mas nós precisamos parar um pouquinho e raciocinar. O que vai fazer parte da formação? Eu tenho falado para algumas educadoras que hoje o nosso aluno ele vem, às vezes, para a nossa sala de aula já com muita informação prévia, embora a nossa abordagem, o método que nós trabalhamos, pesquisar é o primeiro passo, né? Pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. Mas esses estudantes que vêm para nós, tendo muita informação, eles não têm opinião formada daquilo que eles recebem algo muito pronto. Isso não é bom nem ruim, isso é factual. Mas, assim, como lidar com isso? Assim, como que a família e os professores? Tem professores que ficam muito inseguros. E tem família que fica muito insegura, porque, às vezes, ela vai conversar com o filho, ele está sabendo mais informação daquele assunto que ela vai conversar do que ele. Mas eles não podem se intimidar, porque Deus colocou cada agente no seu lugar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente concluir esse bloco. O conjunto de informações que todos nós carregamos é muito grande. O papel da escola na parceria com a família é, com a sua lente cosmocristã, vinculada aos valores da família, em especial, é ajudar o estudante a filtrar isso. Por exemplo, isso que você está pensando, coaduna, está em consonância, isso que você defende, com o que o seu pai e a sua mãe também defendem? O que você fala a respeito da fé, essa informação que você abstraiu da internet, de um livro, de um programa de TV, está vinculado, tem registro lá na realidade da sua casa? A sua família opera com essa informação, a vida? Ela administra a família com esse tipo de informação? Ou isso, de algum modo, está colocando em risco o que você pensa sobre a fé a partir dessa informação? Ou seja, a fé que o seu pai tem, a conduta, a caminhada, o que ele pensa sobre família, o que ele pensa sobre a igreja, o que ele pensa sobre o cosmos, né? Tem relação segura com o que você tem de informações? Então, o papel da escola e o papel da família na caminhada educacional tem esse sentido pedagógico protetivo. Amém. Estruturador. Amém. De assegurar que a caminhada, que o desenvolvimento dos pensamentos e o processamento desse conjunto enorme de informações vai ser seguro. Né? E vai ser tratado com a cosmovisão cristã. Isso. Com então, nós vamos... a Bíblia, né? A Bíblia. Com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós vamos encerrar aqui esse bloco, mas eu queria que o senhor deixasse um convite, porque eu sei do encargo do seu coração como pai, sei do encargo do seu coração como professor, como homem de Deus aqui na igreja, participa conosco na edificação do corpo de Cristo de maneira real, palpável. Eu queria que o senhor deixasse um convite, porque eu acho muito rico a oportunidade que nós estamos tendo nesses dias de ouvir educadores, de ouvir professores que estão ali na lida, que o chão de fábrica deles é o relacionamento com as crianças, com os jovens e com os adolescentes. Deixa um convite para o nosso ouvinte, para aquele que participa conosco aqui, para estar conosco nesses dias nas riquezas do reino na educação. Então, eu sou pai 3 vezes, não no sentido do número de filhos. Eu sou pai enquanto professor
Eu sou pai dos meus filhos, sou pai dos meus alunos. Amém. Mas eu também sou pai dos meus discípulos, porque eu sou discipulador na igreja. E em todo tempo eu também sou educador. Eu lido com a educação no discipulado, lido com a educação na vida do meu lar, na condução do meu lar, e lido com a educação na minha profissão, na minha vocação profissional. O pai, você que está me ouvindo, professor, pai, você também tem essas 3 dimensões na sua atuação diária. O tempo todo você é um educador. Em todos os espaços você pode ser um educador. Só por esse motivo você deve vir ao Encontro Internacional de Educadores Cristãos. Mas os pais biológicos, que estão sendo agora convidados, em especial os pais dos nossos estudantes da Escola Videira e da comunidade adjacente, venham, porque nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus para você. Amém. Que vai te despertar para o sentido prático da educação conforme Deus orienta. Nós vamos te mostrar na palavra que você é um educador por excelência. Amém. Você pai, você mãe. E a palavra de Deus vai te fazer ir para casa naquele dia, 18, muito inspirado, motivado e cheio de confiança de que a partir da parceria entre escola e família, os seus filhos irão trilhar por um caminho de reino, de sucesso, Amém. de vitória, em todas as esferas da vida, em todos os níveis da vida, sejam eles materiais ou não. Os seus filhos são vencedores. Já são pequenos reis e serão grandes reis nessa nação. Amém. Então venham, eu faço esse apelo, participem. Tenho certeza que ao virem aqui na sexta-feira do dia 18, vocês vão desejar participar no outro dia, o tempo todo também. Amém. São nossos convidados especiais. Professor, obrigada por o senhor ter vindo. Obrigada por tudo, obrigada por cuidar do meu rebanho de estudantes. Amém. E também inspirar o meu rebanho de professores. Amém? Eu quero agradecer você que esteve conosco esse tempo todo e deixar aqui também o meu convite, porque eu estou percebendo, entrevistando essas pessoas que vão ser preletores no nosso evento, eu percebo que o Espírito Santo ele quer inspirar. Né? A diretora Lília deixou aqui para nós, no primeiro bloco, um desejo muito grande de inspirar os professores, de serem professores inspirados. E o senhor agora está falando a respeito de inspirar os pais. E a professora Mariana Caade falou muito sobre o Espírito Santo ajudador. Né? Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso intermediador, o nosso Deus conosco. Amém. Né? Então, eu quero deixar esse convite para você. Nós temos um encargo especial da parte de Deus. Nós somos levantados por Deus para comunicar as verdades da palavra de Deus como base, como fundamento para qualquer assunto educacional, para qualquer conteúdo do currículo escolar. Eu tive um mestre, um doutor que foi meu professor de mestrado, e ele falou que educar é comunicar significados. E para nós, a palavra de Deus significa muito. Amém. Então, vem estar conosco, você vai ser iluminado, inspirado, junto conosco, para continuar nesse trilho seguro, que é fazer das verdades da palavra de Deus a base e formar discípulos para Cristo, dentro da nossa casa e através da educação escolar cristã. Deus te abençoe, fique conosco e até lá. Um grande abraço. Até lá.